Boa noite a todos. Bom, então, primeiramente nós gostaríamos de dar boas-vindas à Amanda, que é a primeira vez que você vem, né, à nossa casa presencialmente. Seja muito bem-vinda, espero que você goste, que você se sinta acolhida, que você volte mais vezes. Então, vou começar lendo a nossa psicografia. Ainda sobre a vontade. A vontade, tais como outros sentimentos e potencialidades humanas, é daqueles casos de difícil descrição por palavras, mas de simples compreensão quando a sentimos, tal como a paixão, o carinho, o ódio, a raiva, a ternura e tantos outros sentimentos. É difícil de escrever, mas fácil de identificar quando sentimos. Assim, a vontade é uma potência do espírito, cuja linguagem humana ainda está longe de compreender e de escrever. Mas ainda sobre o tema da vontade, há que se explorar também a nós mesmos em um mergulho interno. Perguntamos, caros amigos, do que tendes vós vontade? Quais seriam os itens a serem saciados se tivessem a possibilidade infinita de saciar qualquer desejo? Um exame muito profundo revela um mundo de materialismo e vontades torpes. A uns tocaria a possibilidade infindável da abundância financeira. A outros tocaria poder passar a vida em um eterno frenesi de entretenimento e despreocupação. Eternas férias, pediriam outros. A beleza, a juventude e a saúde suprema, clamariam outros também. A destruição dos inimigos e a subjugação daqueles que nos humilharam e tolheram. E dessa forma, um rosário infinito de torpezas e maldade transbordariam dos corações daquele cuja possibilidade do menor desejo pudesse ser saciado. Sendo assim, a inteligência e a bondade infinita de Deus nos ofereceu este planeta e este corpo para que pudéssemos educar nossa mente para desejar o bem, sobre o talhe da dor e do sofrimento. Assim, ao educarmos a alma com o caldo divino do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, adicionaremos nossa vontade ao bem, destinando-nos ao reencontro divino com o Pai. Eis aí, senhores, nosso humilde resumo do problema do ser, do destino e da dor, com amor e espírito protetor. Essa mensagem foi recebida aqui na nossa casa no dia 5/2 desse ano. Bom, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, vamos pedir a Ele proteção, vamos pedir a Ele que abra os nossos corações para o estudo dessa noite, para que a gente possa não só entender, mas buscar colocar em prática, auxiliando, amando mais uns aos outros. Agradeço, Jesus, pela oportunidade de estar aqui nessa casa bendita. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema que nós escolhemos para conversar um pouquinho hoje, ele está na segunda epístola de Paulo a Timóteo. E essa carta, ela é uma carta muito importante, porque, claro, nós sabemos que todas as cartas de Paulo, elas são de extrema importância, porque tem muitos ensinamentos espirituais. Mas essa carta, ela é a última carta que Paulo escreveu. É a última epístola, então ela contém as últimas palavras de Paulo, né, escritas, que nós temos conhecimento. E essa carta ele quis destinar, né, a Timóteo, a quem ele chamava o seu genuíno filho na fé, o seu filho amado. E quando a gente lê essa carta, né, se nós colocamos o nosso coração nela, a gente vê que é uma carta cheia de sentimento, cheia de amor. Ela é praticamente um testamento espiritual, porque Paulo, ele espera que Timóteo dê continuidade à sua obra. Então, ele exorta, né, Timóteo para que ele continue firme na fé, para que ele continue firme na justiça, na caridade, para que ele não se envergonhe, né, de dar testemunho, porque ele sabia que a vida de Timóteo não seria tão fácil assim quando ele partisse. E só para a gente contextualizar um pouco, né, Timóteo ele é um dos mais conhecidos e mencionados colaboradores de Paulo. Ele não aparece só em Atos dos Apóstolos, mas ele aparece das 14 cartas de Paulo que nós temos conhecimento, ele é mencionado em 9. Né? E no livro Paulo e Estevão, Emmanuel nos diz
que quando Jesus, né, ele diz para Paulo usar o poder do Espírito, para quando ele vai começar o seu trabalho de escrever as suas cartas, ele não quer começar sozinho, então ele chama Silas e chama Timóteo também para ajudar, né? Então Timóteo está com ele ali já há muito tempo, né? Então hoje nós vamos tentar estudar um pouquinho, compreender juntos uma dessas últimas frases de Paulo, né? Que está no penúltimo versículo da carta, uma carta que é pequena, tem só 4 capítulos, que é quando ele diz o seguinte: procura vir antes do inverno. E aí, quando nós vemos, né, procura vir antes do inverno, nós entendemos que ele está falando para Timóteo para que ele tenha cuidado, né, porque nos meses entre novembro e fevereiro, as navegações elas paravam, porque era muito perigoso, tinha muitos ventos fortes, muitas tempestades. Então ele está avisando ele, né, para que ele tenha cautela, para que ele vá antes do inverno. E ele diz também para que Timóteo venha logo, porque ele está sentindo que a sua desencarnação está chegando, né? Então ele quer encontrar Timóteo antes. Mas isso, na verdade, é uma interpretação muito seca, né? Uma interpretação que meramente assim mais superficial, na verdade. É uma análise comum, né? E como nos diz Emmanuel, se a gente mobiliza a nossa interpretação espiritual, a gente pode ver muito mais, a gente pode ver muito além, né? E o Evangelho, justamente, ele nos convida a ir além, a extrair ali o espírito da letra, né? Para que a gente possa mergulhar nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos dos seus colaboradores. E Emmanuel, ele tem nas nossas vidas esse papel muito fundamental da gente conseguir entender melhor as palavras de Jesus, porque ele interpreta para a gente, né? Ele nos ajuda justamente a mobilizar essa nossa visão. Só que, claro, né, a gente precisa também fazer o nosso papel, nos mobilizando para entender, porque senão a gente vai pegar as explicações de Emmanuel, mas a gente vai saber que são ali palavras muito bonitas, mas a gente não vai entender, não vai ter aquilo como o nosso alimento espiritual, que é isso que o Evangelho deve ser para a gente. Então, para isso, a gente precisa se movimentar também, né? A gente precisa deixar que essas palavras que o Evangelho entrem no nosso coração, e para isso a gente precisa trabalhar, né? Essas virtudes apoiadas pelo Cristo, procurando amar, procurando servir, procurando mobilizar o nosso sentimento, e assim a gente consegue se renovar. E aí a gente vai conseguir extrair lições do Evangelho que antes a gente não via, mas essas lições elas sempre estiveram ali, né? Só que conforme a gente vai se aconchegando mais ao Cristo, o Cristo vai se aconchegando mais a nós, e aí a gente vai mudando, né, a nossa visão, a gente vai conseguindo interpretar melhor o Evangelho e consegue também, já que a gente mudou essa nossa visão, a gente é capaz também de mudar, de colocar o Evangelho nas nossas vidas. A gente consegue colocar em prática, né, o que a gente aprende no Evangelho. Então, buscando auxílio no Emmanuel, né, em todo o seu saber, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 66, ele vai ensinar para a gente, vai mostrar para a gente o que seria esse inverno, né, que Paulo está falando na carta, além dessa forma literal. Então, a gente vai entender que o inverno, eles são as nossas dificuldades, ele é o nosso momento de escassez, de problemas, de dores, de mágoa, que nós sabemos que todos nós passamos por isso, né? Nós estamos encarnados aqui, então nós estamos suscetíveis a vários tipos de problemas, vários tipos de tempestade, de angústia. Só que para que a gente possa passar por essa dificuldade, por esse inverno, né, de uma forma mais amena, é preciso que a gente se prepare para ele, né, antes dele chegar. Só que muitos de nós, a gente procura um mestre, a gente procura se ligar no bem, só quando a gente já está ali no meio da tempestade, quando a gente já está passando pelas provas, quando a gente já está passando pelas lutas. Porque quando a gente está ali nos mares calmos, né, quando a gente está na estação do sol, quando a gente está na estação da fartura, normalmente a gente se esquece da vigilância, a gente se esquece da prudência, a gente se esquece da caridade, da paciência, da afabilidade, enfim. A gente vai deixando para depois as nossas obrigações. A gente esquece, né, o nosso real propósito de estarmos aqui. Então, para isso, a gente deve, para que isso não aconteça, né, nós devemos então vir antes do inverno, juntar recursos, né, para a nossa fortaleza moral, para a nossa fortaleza espiritual,
criando discernimento, né? Nós precisamos ir construindo a nossa espiritualidade para que a gente tenha mais sabedoria, mais paciência, para que a gente consiga lidar melhor com esse inverno, com essas tempestades que chegam para a gente. Então, Emmanuel, ele nos diz que é indispensável que a gente procure o amigo celeste, ou aqueles que já se ligaram definitivamente a ele, antes desses períodos de angústia. Porque aí a gente vai ter um refúgio de paz e segurança para passar por esses momentos, né? Então, quando nós estamos nos bons momentos ali, no inverno, né, na primavera, no verão, aliás, e na primavera, esse é o momento da gente construir essa nossa fortaleza íntima. Esse é o momento da gente construir a nossa relação com Cristo, da gente fortalecer a nossa relação com Deus, né? É esse momento que nós devemos usar para treinar a nossa paciência, a nossa serenidade, a nossa benevolência, né? Porque quando a tempestade chegar, a gente vai ter recurso para passar por ela. Não tem como a gente dar alguma coisa que a gente não tem. A gente nós não podemos pensar que agora que eu estou na tempestade, eu vou buscar ter paciência, eu vou buscar ter serenidade. Não. Isso é o tempo e a constância que fazem a gente ter essas qualidades, essas virtudes, né? E isso a gente precisa de trabalho árduo para a gente conseguir, né? E para a gente conseguir também, nós precisamos, acima de tudo, ter compromisso conosco mesmos, né? Com a nossa felicidade, com a nossa evolução. A gente precisa entender quão importante é a nossa vida espiritual, quão importante é a gente reunir esses recursos internos para a gente, para auxiliar também outras pessoas, né? A partir do momento que a gente entende como isso é importante, a gente consegue se comprometer. E aí vai ser mais fácil, né, para a gente passar por esses problemas. Porque nós sabemos que as tempestades, elas virão, as tempestades, elas sempre chegam, né? E eles são necessários como provas benéficas, como forma de renovação de nós mesmos. Só que quando a gente está passando, né, por essas provas, nós sabemos que não é fácil. Só que a doutrina espírita, ela vem justamente para nos ajudar a ampliar a nossa visão, né? Para que a gente possa enxergar a dor, o sofrimento de outra forma. Para que a gente deixe de canto, né, o papel de vítima e a gente assuma a nossa responsabilidade perante a vida, perante a nossa felicidade, porque nós somos co-criadores, né? Co-criadores em pequena escala ainda, mas nós co-criamos com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, nós temos essa responsabilidade. E aí o Espiritismo, ele nos ajuda a enxergar além daquela dor momentânea, né? Ele nos ajuda a enxergar a dor, os problemas, as tempestades, como uma possibilidade de evoluir, uma possibilidade de aprender, de ganhar madureza. Então, a gente sabe que as tempestades vêm, mas a gente pode escolher o que fazer com aquela tempestade, o que ela vai causar em mim. Essa tempestade, esse inverno rigoroso, ele vai servir para que eu aprenda, para que eu possa construir situações mais favoráveis no futuro, para que eu não permita que aquela situação se repita na minha vida, né? Então, ela vai servir para que, como um trampolim mesmo, né? Para que eu possa evoluir e não vai ser a definição de quem eu sou. Os nossos problemas, as nossas dores, elas não definem quem nós somos. Então, a gente tem esse poder. Como que eu vou lidar com os meus medos? Como eu vou lidar com os meus problemas, né? Os problemas, eles chegam, mas a forma como eles vão impactar a nossa vida depende da gente, o que nós escolhemos. E para que a gente escolha, né, que não impacte tanto, a gente precisa ter essa fortaleza moral, espiritual dentro da gente, bem construída. O Haroldo Dutra Dias, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: não existe espírito puro feito de cristal. O espírito puro, ele é mais forte do que aquela garra do Wolverine, de adamantio, que é indestrutível. Porque eles são puros justamente por isso, porque eles passaram por muita batalha, eles passaram por muitos desafios. E eles usaram esses desafios, essas batalhas, esses problemas, para que eles pudessem evoluir, né? Então, as lutas, elas vão servir para que a gente se fortaleça, não para que derrube a gente, né? E quando a gente cair, a gente vai conseguir levantar. Então, nós sabemos que a Terra, ela é uma escola de trabalho incessante. E Emmanuel, ele nos diz o seguinte, que conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno das bênçãos na obrigação de cada dia.
né? Então, às vezes, a gente acha que porque nós somos cristãos ou porque a gente está fazendo bem agora, as coisas não vão acontecer com a gente, né? Por que está acontecendo isso comigo? Não. Nós estamos aqui, os problemas, eles aparecem e nós precisamos resolver, mas não no improviso, né? Nós sabemos que Cristo, Jesus, quando esteve aqui, um Espírito perfeito, o tanto que ele trabalhou. Jesus, ele tinha paz interna, né? Porque já é um Espírito puro, então ele tinha aquela fortaleza dentro dele, de todas as qualidades, de todas as virtudes, mas paz no mundo mesmo, Jesus nunca teve, né? Ele mesmo disse que ele não teria nem aonde recostar a cabeça. Então, porque nós estamos esperando essa paz sem trabalho? E aí ele continua dizendo que muitos buscam a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da sua existência. Compreendendo isso, conheceremos o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Portanto, nós precisamos trabalhar, né? O trabalho, ele faz parte da nossa evolução, e o trabalho é o trabalho que vai permitir com que a gente fique mais forte, mais sereno, tenha mais paz, para lidar com esses problemas que chegam para a gente. Porque o trabalho, ele liberta, ele defende, o trabalho, ele restaura, ele nos aperfeiçoa. E aqui a gente não está falando do trabalho que a gente sai de manhã na nossa casa para ir ganhar dinheiro, né? Que também é um trabalho muito importante, a gente precisa manter o nosso corpo material, a vida material. Mas aqui a gente está falando do trabalho espiritual, né? Daquele que a gente vai se construindo, de como eu trato a outra pessoa, como eu estou me doando para outra pessoa, né? De sermos caridosos, de sabermos ouvir, de sabermos perdoar. Tudo isso é um trabalho, porque não é fácil, né? Não é fácil você perdoar, não é fácil você ser caridoso, você deixar de ser egoísta, você deixar de pensar só em você. Tudo isso é trabalho, né? E o melhor é o trabalho, que o salário, ele não acaba. Porque tudo aquilo que a gente conquistou internamente, tudo aquilo que é nosso espiritualmente, nunca vai acabar, né? Não importa onde a gente esteja, não importa qual situação que nós estejamos, aquilo é nosso, né? Nós adquirimos aquilo com o nosso trabalho. Então, não vamos perder, né, os nossos valores quando as facilidades do mundo estiverem sorrindo para a gente, porque a gente sabe que é momentâneo, né? Assim como a tempestade é momentânea, a alegria, enfim, nós vivemos nesse mundo de dualidades. Então, quando a gente estiver nesse bom tempo, é o momento para que a gente aproveite para se aconchegar mais a Cristo, né? Para que a gente consiga estudar mais, para que a gente consiga orar mais, para que a gente vá se fortalecendo. Vamos acumular esses recursos internos, né? Porque aí, quando no inverno chegar, esses testes, esses testemunhos, a gente vai ter essa serenidade para passar, né? A gente vai ter possibilidade de resistir para que esse inverno não nos destrua. E Paulo, na verdade, ele é até um exemplo que a gente pode citar, porque quando ele está escrevendo essa carta para Timóteo, ele está preso em Roma. Não na prisão convencional ali, né? Ele estava digamos que uma prisão domiciliar, e ele se vê sozinho. Paulo, já na sua madureza, com mais de 90 anos, construiu tantas comunidades, viveu uma vida de testemunho mesmo, pregando o evangelho por onde ele ia, né? Não só em palavras, mas ele agia, né? A vida dele era o próprio evangelho. Quando ele está escrevendo essa carta, ele diz para Timóteo: só Lucas está comigo. E aí Emmanuel diz, no livro Paulo e Estevão, que quando ele está escrevendo, né, essa frase, quando ele está ditando, enfim, ele para chorar. Então, ele está passando ali por um momento de angústia, de solidão. Só que naquele momento, ele sente um afago, né, ele sente a presença do Cristo lá, consolando ele. Aí Emmanuel diz que ele recobra, né, o seu ânimo e termina de escrever a carta, de escrever as suas recomendações, né, atinente às necessidades materiais e aos labores evangélicos. Então, a gente vê que mesmo Paulo ali, numa situação difícil, numa situação triste, né, numa situação complicada, preso, ele procura dar bom ânimo para Timóteo, ele procura aumentar a fé de Timóteo, ele procura dar força, né, dar amor, incentivo. Mas isso por quê? Porque é o que ele tem dentro dele.
Então, mesmo que ele esteja passando por aquela tempestade, por aquele inverno rigoroso, sozinho, né? Porque uns abandonaram a missão, outros desencarnaram, outros foram pregar em outros lugares. Então, mesmo ele se vendo naquela situação difícil, preso, idoso, sentindo que, né, que a sua desencarnação estava próxima, mesmo assim, ele está escrevendo uma carta para dar ânimo, para dar força para Timóteo, porque ele construiu tão firme, né, essas qualidades espirituais de Paulo, elas eram tão firmes, porque ele foi antes do inverno, né? Paulo, desde que ele se converteu, ele só fez pregar o evangelho. Então, tudo isso que ele tinha dentro dele, essa justiça, essa caridade, essa verdade, esse amor, não importa o que acontecia do lado de fora, ele estava ali na sua fortaleza de amor e paz, de segurança e paz, como disse Emmanuel, ele estava firme no seu propósito. E tão importante, né, como a gente domar a nossa tempestade, como Paulo faz, né, como Paulo fez, sempre sendo um discípulo fiel, é importante também a gente tentar ser compreensivos uns com os outros, né, com a tempestade que o outro está passando, com o inverno rigoroso que o outro está passando. Porque nós sabemos que cada um de nós temos os nossos invernos particulares, as nossas tempestades particulares, então a gente precisa buscar, tanto quanto nos for possível, compreender, amar, amparar uns aos outros, né? Porque toda a compreensão que a gente consegue oferecer para o outro, a gente está ajudando a tempestade dele a passar mais rápido, a gente está ajudando a clarear o tempo desse nosso irmão, né? Porque nós estamos aqui em serviço e testemunho, e as tribulações elas são necessárias, mas nós temos essa responsabilidade uns com os outros, né? De dar bom ânimo, de ter amor, de ter paciência, porque Deus nos uniu aqui na Terra por um propósito, né? A lei de sociedade é uma lei natural, é uma lei divina de Deus. Então nós temos essa responsabilidade uns com os outros. E vamos lembrar, né, que Jesus ele venceu o mundo, só que a vitória do Cristo ela veio pela cruz, né? Então a gente precisa lembrar que o sofrimento ele é a véspera da felicidade, ele não é o fim dos tempos. Por maior que seja a tempestade que a gente esteja passando, nós precisamos lembrar que toda tempestade um dia acaba. Todas as dores vão acabar, né? O inverno rigoroso vai passar e logo vai chegar ali a primavera, né? Nós vamos ter as flores, nós vamos ter os frutos. É importante que nós tenhamos isso em mente. Que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Criador. Então, o nosso destino, nós somos destinados à vitória, nós somos destinados à felicidade. E isso que nós estamos passando aqui é um sopro perante a eternidade, né? De felicidade indescritível que nós vamos ter no futuro. Só que para isso, para que esse futuro não seja tão distante, a gente precisa começar agora, né? A gente já precisa começar a plantar as sementinhas, que quanto antes a gente plantar, mais cedo nós vamos colher. E estar com Cristo muda tudo, né? Quando a gente está com Cristo, muda tudo, porque vejamos o exemplo de Paulo que eu acabei de citar, né? Ele estava triste e ele sentiu ali a presença de Jesus, quer dizer, Jesus nunca o abandonou, como ele também não nos abandona. A diferença é que quando a gente decide estar com Jesus, aí sim a gente consegue sentir a presença dele, consegue sentir o amor dele, a gente consegue sentir a inspiração da espiritualidade. Quando nós decidimos realmente estar com ele, né? Porque Jesus está com cada um de nós, mas e nós? Nós aceitamos estar com Jesus? Né? Então, vamos ficar com ele sempre ao nosso lado, né? Não vamos tirar ele do leme do nosso barquinho, porque ele sabe para onde ele está indo, é um caminho que ele já percorreu, né? Por isso que ele é o nosso modelo e guia. Então, vamos nos preparando, né, sempre, porque, mais uma vez repetindo, né? Essas virtudes que nós precisamos para conseguir passar por essas dores, por esses invernos rigorosos, não é uma coisa que a gente vai conseguir construir do dia para a noite, né? Essa fortaleza, ela precisa de trabalho, precisa de perseverança, né? E isso só a gente pode fazer por nós mesmos. Ninguém pode construir a nossa espiritualidade por nós, ninguém pode construir a nossa paciência, a nossa serenidade por nós. Isso depende de nós, do nosso trabalho. Então, vamos trabalhar em nós mesmos, né? Vamos ter esse compromisso com a gente, com a nossa vida, com a nossa evolução. Porque muitas dessas tempestades que nós estamos passando,
se não a maioria, fomos nós mesmos que causamos para a gente. Né? Então, a gente está, na verdade, tentando sair de problemas que a gente mesmo está criando. Então, vamos parar de atrapalhar a nossa própria evolução. Né? Vamos nos aconchegar cada vez mais ao Cristo, cada vez mais ao bem, porque nós não estamos sozinhos. Né? Cristo está conosco, então que Ele esteja no leme do nosso barco, que a gente com certeza vai chegar muito mais fácil no nosso alvo. E o alvo é o Cristo, né? Como já disse Paulo, prossigo para o alvo. Então vamos prosseguir com Ele. Obrigada, gente. Gente, você quer fazer? Quer fazer a prece? E vamos primeiramente, com imensa gratidão por esses momentos, esses ensinamentos tão dóceis, tão preciosos, que toca a nossa alma. Que nos encorajemos e acionemos nossa vontade firme, nossa fé, nossa perseverança nos caminhos do bem, do amor e da paz. Elevemos nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, nosso modelo e guia, e humildemente pedir que esteja conosco, que nos envolva no seu amor, na sua paz, nas suas virtudes, conforme a necessidade de cada um de nós. Assim, vamos mentalizar o Mestre, envolvendo a cada um aqui presente, envolvendo a cada um em seus lares, que esteja assistindo essa live, e confiemos com fé, na certeza de que Ele não nos abandona, de que Deus não nos abandona. Coloquemos o nosso amor, a nossa fé, em ação no dia a dia. E vamos mentalizar nossos centros de força, recebendo essas energias que vêm da espiritualidade maior. O coronário, frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o genésico. Todo o perispírito recebendo, se iluminando e transferindo para o corpo físico conforme a necessidade de cada um de nós. Mentalizemos a tranquilização do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, que possamos sair daqui aliviados ou em nossos lares ter um repouso tranquilo com a paz do Mestre no coração. Esteja conosco, benfeitores, Mestre Jesus, nos despeça na vossa paz. Que assim seja, com a graça de Deus, nosso Pai Criador.